meus irmãos e irmãs. Eu confesso que quando eu comecei a trabalhar essa reflexão, eu pensei inicialmente em compartilhar com vocês algumas das minhas percepções acerca dos inúmeros desafios que envolvem as nossas igrejas no contexto urbano brasileiro. Por exemplo, eu pensei em talvez conversar um pouco com vocês sobre a complexidade da missão na cidade. Eu também pensei em compartilhar com vocês a minha preocupação com a ausência do Evangelho nos púlpitos das igrejas nas cidades. Eu pensei na possibilidade de refletir com vocês, dentro da realidade evangélica brasileira, qual é a distância que nós nos encontramos entre o Evangelho bíblico anunciado em Jesus e o que vive muitos daqueles que se afirmam discípulos de Cristo em terras brasileiras. No entanto, eu acabei sendo profundamente influenciado por alguma coisa que eu tenho experimentado nos últimos tempos, na minha própria vida pessoal, na minha vida como pastor de uma comunidade local. Então eu decidi usar esse espaço da noite para levantar um questionamento um pouco mais íntimo, um pouco mais pessoal, e eu diria até bem mais incômodo do que a gente refletir sobre a realidade do Evangelho nas cidades, nas igrejas e na vida dos crentes. Eu decidi levantar uma pergunta aqui para vocês, que é de fundamental importância para a nossa missão como plantadores, como pastores, como líderes de igrejas no contexto brasileiro. E essa pergunta não tem que ser respondida pelas nossas igrejas. Essa pergunta tem que ser respondida por cada um de nós. E a pergunta é a seguinte: nossas vidas e ministérios refletem nossa confiança exclusiva e absoluta no Evangelho, a boa notícia de Deus? Eu vou repetir. As nossas vidas, a maneira como a gente vive, como líder, como pastor, como missionário, como plantador de igreja, a maneira como nós vivemos, nossas vidas e ministérios, tem refletido a confiança exclusiva e absoluta no Evangelho, a boa notícia de Deus para nós? A razão por que eu levanto essa pergunta é porque, biblicamente, existem três coisas que eu encontro nos evangelhos e no transcorrer do livro de Atos dos Apóstolos, e que tem perturbado particularmente a minha vida enquanto homem, pai, marido, filho, enquanto pastor. E eu queria compartilhar com vocês. A primeira verdade bíblica: antes do Evangelho alcançar e transformar aqueles que o ouvem, o Evangelho alcança e transforma o próprio mensageiro. Concordam comigo? Antes do Evangelho alcançar e transformar aquele que o ouve, o Evangelho alcança e transforma o próprio mensageiro. Foi assim, por exemplo, na cidade de Betsaida, quando André foi alcançado pelo Evangelho. E André se move na direção do seu irmão Simão Pedro. Mas ele se move porque o Evangelho que o transformou, agora ele anuncia ao seu irmão. Na mesma cidade a gente encontra Filipe. Filipe é alcançado pelo Evangelho. E imediatamente ele sai ao encontro de Natanael. O mesmo acontece na cidade de Sicar, em Samaria. Uma mulher anônima, marginalizada, sai da cidade, vai até um poço e se encontra com o próprio Evangelho encarnado. E diante do impacto que esse encontro gera em sua vida, ela sai
e vai ao encontro dos seus vizinhos e amigos e anuncia o evangelho. Assim também aconteceu na cidade de Cesareia, quando Pedro, o líder da igreja, esse deu mais trabalho para o evangelho. É interessante. Aquela mulher de Samaria não deu tanto trabalho para o evangelho como Pedro deu. Filipe, André não deram tanto trabalho para o evangelho como o próprio Pedro deu, o líder da igreja. Pedro é o líder da igreja, escuta a voz do Espírito Santo, mas é capaz de responder à voz do Espírito Santo: não, Senhor. Em Atos 10 nós encontramos Pedro indo na direção de Cornélio, depois de grande resistência ao Espírito Santo. No entanto, esse texto que caracterizadamente nós chamamos de conversão de Cornélio, me parece muito mais a conversão de Pedro do que de Cornélio. Porque o texto começa dizendo de quem era Cornélio: um homem capaz de orar todos os dias, e quando ele escuta a voz do Senhor, ele se rende tranquilamente, com toda a simplicidade, e obedece. E em seguida nós temos o relato de Pedro, um homem que é líder da igreja, pastor da igreja de Jerusalém, mas altamente resistente à agenda do Espírito Santo. Assim, também em Cesareia, o evangelho precisou primeiro quebrar o preconceito de Pedro, primeiro mover a resistência de Pedro, primeiro mudar a agenda de Pedro, para depois transformar aquele que escutou o evangelho, Cornélio. Uma segunda verdade bíblica que tem me incomodado: parece-me que quanto maior o impacto gerado pelo evangelho no mensageiro, maior o seu poder de influência sobre os que o escutam. Quanto maior o impacto do evangelho no mensageiro, maior o poder de influência do mensageiro sobre os que o escutam. Parece que quando o evangelho não está encarnado na vida do mensageiro, quando o evangelho não está fazendo sentido na mente e no coração do mensageiro, quando o evangelho não está tomando o mensageiro como um todo, ele precisa fazer muita força, ele precisa articular demais, ele precisa pensar muito, ele precisa ser muito engraçado, ele precisa desenvolver técnicas para fazer as pessoas chorarem, ele precisa decorar esquemas bíblicos. Por quê? Porque a vida dele não transmite o impacto que o evangelho deveria ter produzido na sua vida. Quanto maior o impacto gerado pelo evangelho no mensageiro, maior o seu poder de influência sobre os que o ouvem. Terceira verdade bíblica que tem me incomodado: o anúncio do evangelho não é meramente um conjunto de informações, mas um testemunho de uma experiência vivida. O evangelho, desde os primeiros anos da igreja cristã, não é um discurso, é um testemunho. E existe uma grande diferença entre se elaborar um discurso e apresentar um testemunho. Talvez uma coisa que esteja passando desapercebido nas nossas vidas como pastores, plantadores, líderes, homens e mulheres de Deus que lideram as igrejas brasileiras, é que os primeiros cristãos, eles não anunciam informações recebidas de outros, eles anunciam experiências vividas por eles. Por exemplo, aquele pobre cego de nascença, que é alvo do milagre poderoso de Jesus que o faz ver, ele é colocado num verdadeiro inquérito pelos fariseus e escribas,
que o interrogam e viram ele do avesso, perguntando quem fez isso, como pode ter acontecido isso, dê as razões teológicas para você ser cego e agora ver. E num determinado momento esse sujeito quase que perde a paciência e ele diz: olha, eu não sei o que aconteceu, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. O Evangelho, ele é mais do que informação. Ele é experiência vivida. Nós podemos ler muitos livros sobre o Evangelho. Nós podemos ler muitas teses sobre o Evangelho. Nós podemos elaborar textos muito bonitos sobre o Evangelho. Mas o Evangelho não é um conjunto de informações. O Evangelho é uma experiência. Ou você a tem, ou você não tem. Por que será? Por que será que na igreja brasileira nós precisamos tantos métodos sobre crescimento de igreja? Por que será nós estamos em busca sempre de tantas metodologias, pesquisas, análises, teorias? De tempos em tempos surge mais uma grande descoberta. Normalmente um pacote de uma igreja do exterior que vem vender para a gente o segredo que ninguém tem. E aí inúmeros pastores, líderes, crentes lotam conferências para aprender a metodologia, levam para suas igrejas e não funciona. Eu vou responder o que eu acho, repetindo as minhas 3 preocupações. Primeiro, antes do Evangelho alcançar e transformar aqueles que o ouvem, o Evangelho alcança e transforma o próprio mensageiro. Vou voltar à minha pergunta inicial. Nossas vidas e ministérios refletem nossa confiança exclusiva e absoluta no Evangelho de Deus? Quanto maior o impacto gerado pelo Evangelho no mensageiro, maior o seu poder de influência sobre os que o ouvem. Deixa eu repetir minha pergunta novamente. Nossas vidas e ministérios refletem nossa confiança exclusiva e absoluta no Evangelho de Deus? O anúncio do Evangelho não é meramente um conjunto de informações, mas um testemunho de uma experiência vivida, transformadora. Repito pela última vez a pergunta, prometo. Nossas vidas e ministérios refletem nossa confiança exclusiva e absoluta no Evangelho? A boa notícia de Deus. O Evangelho é a maior e melhor notícia que qualquer homem ou mulher poderiam receber na história. E o Evangelho é a maior e a melhor notícia que eu e você poderíamos ter recebido, em vários sentidos, mas eu queria destacar e ousar dizer que esse talvez seja o maior, ou a maior implicação do Evangelho nas nossas vidas. Quando tomamos consciência de que o Deus Criador nos ama imensamente mais do que imaginamos, e nos convida para nos rendermos ao seu perdão, e nos assentarmos à sua mesa como filhos amados, essa é a maior notícia que um homem ou uma mulher poderia receber na história. Porque nós estamos falando de seres humanos desprovidos da graça de Deus, seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas que optaram por uma vida autônoma,
Os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador. Os nossos primeiros pais decidiram não viver debaixo da graça e do amor de Deus. E segundo a palavra de Deus, devido a essa decisão dos nossos primeiros pais, nós nos tornamos condenados a vivermos eternamente longe do Deus Criador, longe do seu amor, longe da sua graça, longe do seu abraço, longe do seu beijo, longe do seu carinho. Mas o Deus Criador nos surpreende entrando na história como Deus Redentor, e naquela cruz morre para pagar a minha e a sua dívida, e agora nos convida a nos rendermos ao perdão que Ele nos oferece naquela cruz. E mais do que isso, muito mais do que o perdão, Ele não somente me dá o perdão, criatura caída e desgarrada, rebelde, Ele me dá o perdão, mas Ele me convida a voltar a assentar-me na mesa com Ele, e Ele me chama de filho. Será que nós estamos conscientes de quão grande é essa notícia? Será que nós estamos maravilhados com essa notícia? Será que essa notícia, ela faz parte de um conjunto de informações que nós lemos num livro de teologia? Ou essa notícia faz parte de uma experiência vivida por mim e por você? Será que essa notícia ainda nos impacta o suficiente para quando nós falarmos dela, as pessoas se sentirem altamente impactadas também? Será que essa notícia, ela realmente ainda faz sentido para mim e para você? Porque o grande problema de muitos de nós, pastores, líderes, é que essa grande e maravilhosa notícia um dia mudou a nossa história. Mas depois nós começamos a refletir sobre coisas tão mais profundas. Nós descobrimos pensamentos cristãos tão mais bem elaborados. Nós começamos a nos dedicar a conhecer determinadas facetas das Escrituras, tão mais profundas. Deixa eu relembrar para vocês o poder e o impacto do Evangelho, trazendo para vocês o final de uma famosa parábola contada por Jesus sobre o pai gracioso com seus 2 filhos problemáticos. Essa parábola se encontra em Lucas 15. É o pai gracioso com 2 filhos problemáticos, porque um deles, o mais jovem, tem talvez os seus 21 anos de idade, e de repente resolve abandonar o curso de engenharia na Universidade Federal e torrar o dinheiro do pai fazendo mochilão na Europa. E não se sente nem um pouco constrangido em dizer para o pai que é isso que ele vai fazer. Mas o outro filho é tão problemático quanto. O outro filho tem talvez seus 35 anos de idade, 40, ainda não casou, possivelmente não vai casar porque é chato demais. Mora na casa dos pais. Toda manhã a mamãe leva todinho para ele na cama. Meu amigo, se você quer plantar a igreja, para de tomar todinho na cama quando a mamãe te leva. Plantar a igreja é coisa para homem. Mas não é sobre isso que a gente está falando hoje. E no trecho final dessa parábola do pai gracioso e dos filhos complicados, a gente encontra o seguinte no verso 21. Você que tem aí a sua Bíblia, ou tem seu iPad, ou tem o seu smartphone, diz assim: o filho que voltou, aquele que saiu fazer mochilão na Europa e torrou todo o dinheiro do pai, foi preso numa das fronteiras, teve que trabalhar pesado. O filho que voltou
lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O que eu acho impressionante nessa história é que esse jovem, ele começa a formular esse pedido quando ele está comendo a comida dos porcos. E a sensação que eu tenho é que talvez essa viagem até a casa do pai tenha levado semanas, meses. E a razão pela qual ele não se esqueceu o que ele ia falar é porque inúmeras vezes ele voltou a lembrar. Ele ligou o smartphone dele e viu onde ele tinha anotado e disse: é isso aqui que eu vou dizer para o meu pai. Pai, pequei contra o Senhor e contra os céus. Eu não sou digno de ser tratado como teu filho. Pai, eu pequei contra o Senhor e contra os céus. Pai, eu não sou digno. Pai, eu não sou digno. E o que me impressiona é que quando esse moço chega diante do pai, e ele repete as palavras que ele já tem decor de tantas vezes que ele já repetiu, o pai nem dá atenção ao que ele disse. Olha o verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Hoje vai ter churrasco aqui, vamos fazer uma festa e comemorar. Por quê? Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a sensação da perda de um filho, para saber o tamanho da alegria do reencontro do filho. Eu e Sônia, nós temos 3 filhos. A Luísa, a mais velha, que mudou a vida do Paulo. O Paulo passou a cantar e compor muito melhor depois que casou com a Luísa. Inspiração, né? O Levi é o nosso filho do meio e a Lígia, a nossa filha mais nova. Uma vez eu e Sônia estávamos num retiro da igreja que eu pastoreava em São Paulo. O Levi tinha aproximadamente 3 anos de idade e os nossos filhos sempre viveram no colo das pessoas da igreja. Na igreja eles tinham tios, avós, e eles viviam. Quando a gente ia embora para casa, a gente tinha que sair à caça. Cadê? Com quem que está? E naquele retiro, num determinado momento da tarde, eu fui ao encontro da Sônia e falei: querida, cadê o Levi? E a Sônia falou: comigo não está, deve estar com alguém. E a gente começou a procurar o Levi. E a gente foi buscando pessoas e você viu o Levi? Você viu o Levi? Ninguém tinha visto o Levi. E de repente começou a me bater um pavor. E as pessoas do acampamento começaram a se mobilizar para achar o Levi. E entraram nos quartos, entraram na cozinha, olharam dentro de panela, dentro de geladeira. E eu me lembro que eu me afastei e eu fui atrás de um galpão. E eu tinha estado naquele lugar várias vezes, mas eu nunca tinha ido atrás daquele galpão. E quando eu olhei aqui atrás daquele galpão, tinha um morro que descia, e no fim do morro passava um rio. Quando eu olhei aquele morro, eu disse: meu Deus, eu perdi o meu filho. Eu perdi o meu filho. Eu caí em desespero. E por alguns instantes eu tive a real experiência de perder um filho. Quando de repente eu ouvi pessoas chamando pelo meu nome, e o Levi estava no colo,
da Sônia. Eu disse: filho, onde você estava? Ele disse: pai, eu entrei na selva para matar o lobo mau. Mas eu peguei o meu filho, e quando eu leio esse texto, eu sei o que esse homem sentiu. Quando ele grita para os seus empregados: tragam um novilho gordo e matem-no, para fazer uma grande festa e comemorar, pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Agora pense no Deus Criador. Lucas 15 repete por 2 vezes a expressão de que há uma grande festa nos céus, um grande churrasco nos céus, quando um pecador, um filho perdido, se arrepende e volta aos braços do Pai na história. Isso deveria nos incomodar como igreja, porque se nós conhecemos o coração de um pai, e se nós conhecemos o coração do Pai Celeste, nós deveríamos ser menos parecidos com um filho mais velho, que fica em casa, supostamente cuidando dos assuntos do pai, quando não existia assunto mais importante para aquele pai do que ir atrás do filho que havia se perdido. Mas aquele filho mais velho, ele é religioso, ele cuida dos assuntos do pai, ele cuida do culto todo domingo, ele cuida da escola dominical, ele cuida das sociedades internas, tudo funciona direitinho na casa do pai, só que ele está desconectado do coração do pai. Essa cena do filho voltando é uma analogia do nosso reencontro com Deus Criador e Pai Celeste. Quando nós, eu e você, reconhecemos o pecado, e por favor, entenda o pecado como a nossa tentativa de construirmos a vida e o ministério, a parte da graça e do amor de Deus. Quando nós tentamos construir as nossas próprias vidas, quando nós acreditamos que outra coisa além da graça de Deus, que outra coisa além do amor de Deus pode nos dar significado, pode nos dar felicidade, pode nos dar senso de realização, nós estamos em pecado. Porque não existe nada nesse universo que possa nos dar a realização que nós tanto buscamos, a felicidade que a gente tanto quer, e o senso de ser amado, como estar nos braços do Pai, estar de volta à casa do Pai, sentar-se à mesa junto com o Pai. E quando nós reconhecemos o nosso pecado, a tentativa de construirmos uma vida à parte de Deus, nos rendemos totalmente ao seu perdão, que Ele nos oferece na cruz, somos reconciliados com Ele e restituídos à mesa como filhos. E, seguindo a lógica de uma boa e saudável teologia, quando nós compreendemos o que aconteceu na cruz, quando nós compreendemos o perdão que nos é oferecido na cruz, e nos rendemos a esse perdão, a boa e saudável teologia diz que naquele momento, quando nós nos rendemos ao amor de Deus oferecido na cruz, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós, e nós somos selados como filhos. Nós recebemos o anel da filiação, o anel que nós perdemos numa terra distante. E o Espírito Santo de Deus, ele passa a testificar em nós, constantemente, que nós somos filhos amados. Se você conseguir aquietar suficientemente o teu coração e a tua mente, se você conseguir tirar da sua mente e do teu coração todas as preocupações que te envolvem hoje, as preocupações com o seu ministério, as preocupações com
o sucesso ou não da sua igreja, as preocupações com o crescimento ou não da sua igreja, as preocupações com o que as pessoas vão pensar ou não de você, as preocupações acerca da sua aposentadoria, como que você vai viver, como que você vai ter uma casa a hora que você se aposentar, as suas preocupações acerca de como você vai pagar a faculdade para o seu filho. Se você conseguir, por alguns instantes, dissipar tudo isso e ficar em silêncio, e ouvir o que o Espírito Santo diz dentro de você, você vai ouvir uma voz que vem da eternidade e ecoa dentro de você e que diz: você é filho amado em quem Deus tem todo o prazer. E isso deveria ser suficiente para dissipar de dentro de nós todo o medo, toda a ansiedade. Porque o medo e a ansiedade nos levam para longe da casa do Pai. O medo e a ansiedade têm levado muitos plantadores, pastores e líderes para longe da casa do Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 15, fala sobre isso dizendo assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, o quê? Que somos filhos de Deus. É interessante, segundo as palavras do apóstolo Paulo, o Espírito Santo constantemente nos relembra de algumas coisas, de que o Pai nos perdoou, de que o Pai nos recebeu de volta à sua casa com enorme graciosidade, que o Pai colocou-nos uma vestimenta de primeira linha e limpinha, completamente limpa, que o Pai nos restituiu o anel da filiação que perdemos quando estávamos longe da casa dele, que o Pai fez uma grande festa com seus anjos quando nós nos arrependemos, e mais, o Espírito Santo constantemente nos relembra que você é filho amado, que eu sou filho amado. Interessante que essa fala do apóstolo Paulo em Romanos 8, dizendo que o Espírito testifica que somos filhos de Deus, para mim é um eco do que acontece no ministério de Jesus. Por 2 vezes no ministério de Jesus, Jesus tem a experiência de ouvir essa voz que vem da eternidade e que ecoa dentro do seu coração, dizendo: você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. A primeira vez que Jesus escuta essa voz foi logo depois do batismo de Jesus. Mas presta atenção numa coisa: logo após o batismo, Jesus não havia pregado um sermão, Jesus não havia feito um discípulo, Jesus não havia feito um milagre, Jesus não havia expulsado um demônio sequer. E o Pai olha para ele e diz: você é meu filho amado. Deus não te ama pelo que você faz. Deus te ama porque Ele decidiu te amar. Deus não te ama porque o seu ministério aos olhos dos outros é bem sucedido. Nem Deus deixa de te amar porque o seu ministério é anônimo. Deus te ama porque Ele decidiu te amar. E se você se convencer do amor de Deus por você, o amor de Deus por você vai te libertar de medos e ansiedades,
que fazem com que eu e você deixemos constantemente a casa do Pai e busquemos razão de viver, felicidade e realização em terras distantes. Eu não estou falando de pastores que abandonam o ministério, eu não estou falando de plantadores que abandonam projetos, eu estou falando de pastores, de plantadores que continuam nas suas igrejas, de líderes que continuam nas suas igrejas, mas os seus corações estão distantes, estão em terras distantes. Por quê? Porque eles deixaram de ouvir essa voz que vem da eternidade e ecoa no coração dizendo: você é filho amado. Tem um segundo momento que Jesus escuta essa voz, no Monte da Transfiguração. Jesus está prestes a descer para Jerusalém, Jesus está prestes a ser traído por um dos seus discípulos. Os homens em quem Jesus investiu a sua vida nos últimos 3 anos vão abandoná-lo. O povo que Jesus curou e serviu com pães e peixes, esse povo vai condená-lo. O povo por qual ele veio vai crucificá-lo, e ele vai viver uma experiência horrenda, uma morte cruel. Mas antes que isso aconteça, Jesus escuta uma voz que vem dos céus e diz: você é o meu filho amado, eu tenho todo o prazer. O que move Jesus não são as circunstâncias. O que move Jesus não é se um caminho vai ser fácil e outro vai ser difícil, se um caminho vai ser de glória ou se um caminho vai ser de derrota, se um caminho vai ser de fama ou se esse caminho vai ser de anonimato. O que move Jesus é alguma coisa interior, é uma voz que vem da eternidade e que ecoa no seu coração dizendo: você é filho amado. Mas esse negócio não é tão simples para a gente como parece. Porque eu e você, indistintamente, desde o momento em que nascemos, nós estamos em busca de algo. Em busca de sermos amados. E essa é uma busca infindável. Quando crianças, buscamos constantemente o amor dos nossos pais. Ora, procurando corresponder às expectativas deles, ora, fazendo justamente o que eles não desejam. Mas seja uma, seja outra situação, nós estamos em busca da mesma coisa. Nós queremos ser amados. Depois, nós nos tornamos adolescentes e o nosso ponto de referência começa a ser as amizades da rua, as amizades da escola, e a gente passa a se transformar, a agir de uma maneira, se comportar de uma determinada forma e usar um tipo de roupa. Por quê? Porque nós queremos ser aceitos por eles e nós queremos nos sentir amados. E aí, quando nós nos tornamos adultos, um pouco já frustrados com essa experiência de conseguir ser amado pelo grupo, a gente vive a ilusão que um dia a gente vai encontrar uma pessoa e a gente vai se dedicar só àquela pessoa e a gente vai amar intensamente aquela pessoa e aquela pessoa vai nos amar e vai preencher a nossa vida como a gente sempre sonhou. E isso não acontece. Você pode namorar, noivar, casar, e depois de alguns anos de casamento você vai descobrir uma coisa: o que você espera da sua esposa, do seu marido, eles não têm para te oferecer, porque você está buscando amor em terra distante. Mas aí a gente vive uma outra ilusão. Quem sabe os filhos, e os filhos chegam engraçadinhos, bonitinhos, e a gente passa a se dedicar intensivamente aos filhos, com a ilusão de que se nós cuidarmos direitinho deles, se nós dermos o melhor para eles, se nós estivermos presentes o tempo todo do lado deles, nos momentos felizes, nos momentos tristes, eles vão crescer e eles vão nos amar como a gente precisa ser amado. E aí aparece um marmanjo na vida da sua filha,
E ela se vai. E o problema é que essas frustrações nos levam, como homens, como mulheres, e o pior, como pastores e como líderes, a duas disfunções complicadíssimas. Porque nós passamos a vida em busca de sermos amados. Não percebemos, mas mesmo como pastores e líderes, podemos estar buscando o amor em terras distantes, não na mesa do Pai, não nos braços do Pai. E aí, quando nós estamos buscando o amor em terras distantes, nós vamos nos frustrando, e de repente emerge na vida de um homem, de uma mulher, de um pastor, de um líder, a primeira disfunção. E ela soa quase que desapercebida. Nós queremos ser amados, mas como a gente não consegue ser amado, a gente começa a buscar pelo menos ser admirado. E aí a gente começa a tomar as mais variadas medidas, porque nós acreditamos piamente que se as pessoas nos admirarem, nós vamos nos sentir amados, o que é uma mentira. O problema, pessoas que admiram, não amam, elas só consomem. Elas consomem, elas não amam. Mas como a gente não sabe disso, a gente busca ser admirado, a gente começa a buscar talvez o sucesso profissional, a gente começa a buscar uma faculdade de teologia reconhecida pelo MEC, a gente começa a buscar um mestrado, a gente começa a buscar um doutorado, a gente começa a buscar a beleza física, a gente começa a buscar academia todo dia para ficar tanquinho, a gente começa a buscar símbolos de status, ter iPhone 5, ter iPad e coisas do tipo, a gente começa a buscar a ter um carro mais bonito, ter um carro, porque tudo isso vai nos dando a sensação de que se nós tivermos isso, as pessoas vão nos notar e nos admirar, e nós falsamente entendemos que se elas nos admirarem, elas vão nos amar. Não, elas vão simplesmente nos consumir. A frustração continua. E aí vem a disfunção da disfunção. Quando nós tentamos ser amados e não conseguimos e resolvemos simplesmente ser admirados e nos frustramos também, nós chegamos à disfunção da disfunção, que é o desejo de simplesmente ser respeitado. Ter poder. A lógica das pessoas que chegam nesse nível de disfunção é o seguinte: se as pessoas não me amam, que me admirem. Se não me admiram, que me respeitem. Esse é o caminho que muitos pastores e líderes tomam dentro das denominações. No fundo, o que eles queriam é serem amados. Mas porque eles transformaram o ministério pastoral numa prática em terras distantes, e eles estão desprovidos do único lugar na face da terra, aonde você pode efetivamente se sentir amado, esses pastores e líderes sutilmente passam a demandar e se contentar com a disfunção da disfunção. Eu quero respeito. Eu sou presidente da comissão tal. Eu sou presidente do sínodo tal. Eu sou presidente do presbitério tal. Eu sou presidente da confederação não sei das quantas. Mas eu não estou falando deles. Eu estou falando de nós. Sabe qual é a cura para isso?
Sabe qual que é o remédio para prevenir isso? O Evangelho. O Evangelho que a gente acha que é para os outros, mas que eu queria de alguma maneira tentar mostrar para vocês, que nós plantadores, pastores, líderes, precisamos de demais do Evangelho. Existe algo que pode nos libertar dessa tirania que nos oprime, gerada pela necessidade de sermos amados. Existe algo que pode nos libertar das disfunções e dos ídolos gerados por essa busca insaciável e tirânica. Este algo, meu irmão, minha irmã, este algo é uma voz que vem dos céus e que ecoa em nossos corações dizendo: você é filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Naquela cruz, eu me ofereci para te dar perdão, para te conquistar com meu amor, para te convidar a voltar para casa, para você se assentar na mesa e você viver como filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Essa voz, queridos, elucida em minha mente o que realmente aconteceu naquela cruz. Essa voz convence meu coração de que não existe outro lugar onde eu possa ser efetivamente amado, senão na casa do Pai. Henry Nouwen diz o seguinte: a casa é o centro do seu ser, onde você pode ouvir a voz que diz: você é meu filho amado, sobre você ponho o meu carinho. Henry Nouwen diz: eu ouvi essa voz, dirigiu-se a mim no passado e continua a falar agora. É a voz do Deus eterno, que perdura para sempre e se transforma em afeto quando é ouvida. Quando ouço essa voz, sei que estou em casa com Deus e não tenho nada a temer. Como filho amado, eu posso interpelar, posso consolar, posso admoestar, posso encorajar, sem medo de ser rejeitado ou necessidade de afirmação. Como filho amado, posso sofrer perseguição, posso ser alvo de calúnia, posso ser alvo de vingança, posso ser torturado e até morto, sem momento algum duvidar do amor que me é transmitido e que é mais forte do que a própria morte. Essa voz, queridos, me convida a abandonar o projeto em terras distantes, de ser admirado ou respeitado, e simplesmente voltar à casa do Pai, aos braços do Pai, à mesa do Pai. Essa voz me capacita a perdoar e liberar aqueles que insistem em me difamar, julgar ou ferir, porque não dependo mais da minha reputação. Essa voz me libera para envelhecer, enrugar, perder gradativamente o vigor, pois não dependo mais da beleza física da juventude. Essa voz exorciza dentro de mim o medo de viver no anonimato, pois a voz que alimenta a minha confiança de que eu sou efetivamente amado não vem do Facebook. Essa voz me enche de coragem
me enche de coragem para tomar decisões, para assumir riscos, para ir quando ninguém iria, para deixar quando ninguém deixaria. Essa voz me enche de coragem para assumir riscos, porque a mesma voz que me diz que eu sou filho amado, ela me diz: sai e vai, não temas, sou contigo. Essa voz, queridos, é o Evangelho para nós. Convido você a um tempo de silêncio e oração. Senhor, dá-nos uma percepção clara nessa noite do quanto o que aconteceu naquela cruz afeta não apenas as nossas vidas como homens e mulheres, mas precisa afetar o nosso ministério. Porque muitas vezes os nossos ministérios se tornam um projeto em terras distantes. Nós transformamos a missão que o Senhor nos deu em algo que nos leva para longe da tua mesa. Naquela cruz, Pai, o Senhor nos convida a voltar para a tua mesa. O Senhor nos oferece o perdão por causa da nossa rebeldia tola, o nosso desejo de conquistar a partir dos nossos próprios méritos o amor que o Senhor nos oferece gratuitamente. Que a cruz, que tantas vezes nos nossos ministérios anunciamos aos nossos irmãos e irmãs, ou outras pessoas, que a cruz seja o espaço de nós nos aproximarmos nessa noite, nos rendermos completamente, em confiança exclusiva e absoluta, no teu amor por nós, no teu perdão, e acima de tudo, que a tua graça, a tua maravilhosa graça, nos é suficiente. Pai, que a partir dessa consciência, o nosso ministério pastoral, o desafio de plantar uma nova igreja, o ministério numa comunidade local, seja simplesmente o reflexo ou o transbordar do teu amor em nós. Que a voz que ecoa da eternidade e que insiste em dizer aos nossos corações que somos filhos e filhas amados em quem Deus tem todo o prazer, mais uma vez nessa noite, Pai,
seja ouvida dentro de nós. E que isso nos traga liberdade. Liberdade. E alegria. Alegria. Porque somos filhos amados, em quem o Senhor tem todo o prazer. Obrigado, Pai. Obrigado pelo caminho que o Senhor providenciou para voltarmos para a tua casa. Obrigado porque o lugar na mesa continua sendo nosso. Obrigado, Pai, porque o Senhor guardou o anel para recolocar no nosso dedo. Obrigado, Pai, pelo teu abraço, pelo teu amor, pela tua graça. Em nome de Jesus.